Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Daremos continuidade ao livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Hoje vamos ler o capítulo 7. O capítulo 7 de Romanos é pequeno, tem só apenas 25 versículos. Vamos orar então para dar início à nossa live. Pai querido e Pai amado, graças te dou, Senhor, graças te dou por que suas misericórdias se renovam a cada amanhecer, porque o Senhor é bom e o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigada, Pai querido, por estar sempre à nossa disposição, por estar sempre pronto para nos ouvir. Pai, agora eu entro em sua presença, Pai, pedindo sabedoria, discernimento a essa live que eu irei fazer, que o Teu Espírito Santo me dirija, que o Teu Espírito Santo me dê sabedoria e discernimento a fazer comentários, a ler, a fazer a leitura da Tua Palavra com amor, com o meu coração cheio de amor. Que essa palavra, esse estudo, não fique apenas no nosso conhecimento intelectual, que a gente guarde em nosso coração. Abra, Senhor, as nossas mentes e o nosso coração para receber a Tua palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus eu oro e amém. Amém, irmãos? Então vamos lá, capítulo 7 do livro de Romanos. Então, esse capítulo 7 está dividido em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 4, Paulo fala sobre mortos para a lei. Eu vou ler para você do 1 ao 4. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ela vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir a um outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que permaneçam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, Paulo aqui está dizendo que nós morremos para a lei, né? Ele está falando aqui para os irmãos que eles estão mortos para a lei, que aqueles que se baseavam apenas na lei, na letra exatamente, e que aceitaram Jesus, estão mortos para a lei. No verso 5 ao verso 11, fala sobre a lei e o pecado. Diz assim no verso 5: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei, o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri.
e verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte, porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Do verso 12 ao verso 25, Paulo fala do prazer na lei de Deus e a força do pecado. E aí diz assim: assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei quando quero fazer o bem. O mal reside em mim, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. E aqui termina o capítulo 7. E aí eu fiz algumas anotações. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Paulo, aqui nesse capítulo, ele continua apresentando os motivos pelos quais estamos mortos para o pecado. Ele apresenta o argumento de que a lei só é válida para quem está vivo de fato. Então, é o que ele nos ensina, é o que ele apresenta aos irmãos. O motivo pelos quais estamos mortos para o pecado. Ele apresenta o motivo pelos quais estamos mortos para o pecado. Ele apresenta o argumento de que a lei só é válida para aqueles que estão vivos, de fato. Estamos mortos para o pecado e vivos em Cristo. A lei não tem poder algum sobre nós. Agora vivemos pelo regime da lei do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus. Então, quem nos dirige, nós estamos sob os cuidados agora do Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos orienta. Então, é Ele. Nós morremos para o pecado e vivos estamos em Cristo, na lei. Cristo, a lei não tem poder algum sobre nós. A lei, a letra, não tem poder nenhum sobre nós. Porque nós estamos em Cristo. Agora vivemos pelo regime da lei do Espírito Santo. Através da palavra. Aleluia. Apenas Jesus tem poder e autoridade suficiente para nos fortalecer e conceder vitória nessa árdua batalha. Apenas Ele.
somente Ele. Nós fomos libertados da lei, nós fomos libertados da lei. Há algo que a antiga aliança não pode fazer, é nos libertar da paixão pelo pecado. Diz aqui, ó, em Romanos 5, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então, a antiga aliança, a antiga aliança ela não pode nos libertar. Há algo que a antiga aliança não pode fazer, que é nos libertar da paixão do pecado. E em Romanos 5 diz isso. Nós somos pecadores, nós temos... a nossa essência é pecadora. Ao ler o Antigo Testamento, especialmente após a saída do povo do Egito, nós vamos ver que frequentemente eles são repreendidos pelo Senhor. Sempre eles eram repreendidos pelo Senhor no deserto. Vocês leram lá a saída deles do Egito com Moisés? E Deus sempre repreendia eles no deserto. Então o motivo é o seu coração endurecido e mau, não tem outro jeito, que a todo momento os desvia da vontade de Deus. Por isso, a gente precisa vigiar, sempre, estar em eterna vigilância, porque o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, a todo momento, ele vai nos desviar da vontade de Deus. Por isso, precisamos estar em eterna vigilância. A lei não é má, nunca foi. Seus princípios são bons e ministrados pelo próprio Deus. Está lá em Romanos 7, que diz assim, ó: que diremos então que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Então, no verso 7, diz que a lei nunca foi má, nunca foi. Os seus princípios são bons e são ministrados pelo próprio Deus. Em Jesus, contudo, em Jesus servimos segundo a direção do Espírito. Somos casa de Deus, somos sua habitação. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo. O Senhor habita em nós, o Senhor mora em nós, o Espírito Santo vive dentro de nós. Essa é, aliás, uma promessa por parte do Senhor. Deus, feita na antiga aliança, diz: porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Então, essa é uma das promessas, né? Por parte do Senhor Deus, feita na antiga aliança, lá em Jeremias 31:3. Eu vou ler para vocês. Você vê como é que a gente lendo o Novo Testamento, começando a leitura pelo Novo Testamento, a gente vai ver que muita coisa já havia sido dito lá no Antigo. Então, já tinha sido, na Antiga Aliança, já tinha sido dito, através do Senhor, já tinha sido feita essa aliança. Vamos lá olhar em Jeremias. Jeremias, capítulo 31. Aqui, capítulo 31, verso 33.
diz assim: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. As profecias que vêm do Antigo Testamento a gente consegue ver lendo o Novo Testamento. Então muita coisa já tinha sido profetizado na Antiga Aliança. Então no verso 33 diz: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, já havia sido profetizado a respeito do Espírito Santo, né? Da lei e da habitação do Espírito de Deus em nós. Boa tarde, sejam bem-vindos. Contudo, em Jesus servimos segundo a direção do Espírito. Somos casa de Deus, sua habitação. Na nova aliança, essa promessa se torna real. Em sua despedida antes da crucificação, lembra lá em João 14:17, o Senhor disse aos apóstolos que enviaria o Espírito Santo para habitar conosco, dentro de nós. João, tá lá em João 14:17. Olha o que diz: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e estará em vocês. Então, Jesus, antes da sua crucificação, ele disse aos apóstolos isso, que o Espírito Santo habita em nós, habita neles. Então, à medida que na lei o coração dos israelitas ainda era regido pelos seus desejos carnais, em Cristo nosso coração é regido pelo Espírito Santo, pelo maravilhoso Espírito da graça do Senhor. Então, enquanto os corações dos israelitas ainda eram regidos pelos seus desejos carnais, em Cristo nosso coração é regido pelo maravilhoso Espírito da graça. Sendo assim, podemos celebrar a liberdade produzida pelo Espírito por meio da ministração do Senhor Jesus. Sua intenção é nos dar vida e vida em abundância. Tá lá, tá tudo escrito na palavra de Deus. Então, é o que Jesus fala. Nós fomos resgatados, a lei é importante, mas podemos celebrar a liberdade produzida pelo Espírito, por meio da ministração do Senhor Jesus. Sua intenção é nos dar vida e vida com abundância. É isso que nós aprendemos nesse capítulo, né? Que o nosso corpo, o nosso coração é enganoso e a gente precisa ter cuidado com as distrações, porque nós temos no nosso íntimo o pecado. Nós somos pecadores. Então a gente precisa vigiar, a gente precisa estar atento, porque o mundo jaz no maligno e a gente vive nesse mundo e a gente é pecador, a gente tem a índole pecadora. Nós estamos salvos, nós aceitamos o Senhor como único e suficiente Salvador. Nós fomos salvos, nós cremos que quando Ele voltar, nós teremos um corpo glorificado e iremos viver com Ele na glória, no céu, junto com Deus e junto com Ele. E a nossa vida será maravilhosa. A gente não tem noção, eu não posso nem mensurar
o quanto maravilhoso deve ser estar lá junto com o Pai. Então, assim, a gente precisa, enquanto Jesus não volta, enquanto a gente está nesse mundo, a gente está suscetível ao pecado, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores, nós viemos do pecado. Nós trazemos o pecado com a gente. Depois que Adão pecou, depois que Adão virou as costas para o Senhor, isso nos atingiu. Então, não pecamos, não carregamos o pecado de Adão. Nós carregamos essa índole de pecar, porque o nosso coração é enganoso. Então, a gente precisa vigiar em todo o tempo, para que a gente não se deixe envolver pelas coisas do mundo, entende? Porque tudo que tem nesse mundo é atraente aos olhos. Às vezes a nossa carne grita, porque nós somos pecadores, porque a gente vive querendo satisfazer as vontades do nosso coração. Mas viver para Deus, estar em Deus, não é assim que funciona. A gente precisa entender que a gente não pode servir a duas pessoas. Ou a gente serve ao mundo, ao maligno, ou a gente serve a Deus. E servir a Deus é estar em eterna vigilância. Porque nós somos pecadores, nós iremos pecar, nós não estamos livres de não pecar mais porque somos cristãos. Não, nós vamos pecar. Mas a gente tem a graça do Senhor sobre nós. A gente tem a consciência do pecado e a busca incessante do processo da santidade. Então, quando a gente tem o Espírito Santo habitando dentro de nós, Ele próprio nos incomoda quando algo está errado, quando fazemos algo de errado. Então, isso é maravilhoso, né? Então, a gente precisa estar atento a essas distrações, porque nós fomos libertados da lei, nós fomos libertados do pecado. E o prazer na lei de Deus é maior que tudo, né? É estar debaixo da lei de Deus, debaixo das coisas de Deus. Eu não digo estar debaixo da religiosidade. A gente precisa distinguir a religiosidade com ter intimidade com o Senhor, ter realmente um encontro verdadeiro. A gente não pode ter uma vida com Deus fria, onde a gente cumpre rituais, né? Cumpre dogmas, cumpre obrigações, vai à igreja todo domingo, vai lá no estudo da EBD, participa lá da MCM, do grupo, participa do Desperta Débora, mas o teu coração ainda tá duro. É automático tudo que você faz. Então é nisso que precisamos entender, né? Que a gente precisa vigiar e buscar essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor. Porque nós fomos libertos do pecado quando nós aceitamos ao Senhor como o único e suficiente Salvador. Nós não estamos mais presos a esse mundo. Nós não estamos mais presos ao pecado. Nós somos pecadores, mas pela graça do Senhor, pela entrega do Senhor na cruz do Calvário, por mim e por você, Ele levou nossos pecados através do seu sangue. E isso é tremendo, né? É maravilhoso. Por isso, no capítulo 6, foi todo falando sobre uma vida longe do pecado. O que nós devemos fazer a respeito dessa vida, como viver longe do pecado. E através dessa nossa profissão de fé,
Através do nosso batismo, nós reconhecemos o Senhor e nós fomos justificados por Ele. Como Ele morreu na cruz, nós morremos para o pecado também. Nós nascemos de novo. Então é isso que Ele nos ensina. Que o capítulo 7 é uma comparação com o casamento. Quando ele diz aqui, olha o que ele diz aqui no versículo 2. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei de seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, olha o que Paulo diz: também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Como é maravilhosa a palavra de Deus, né? É bem clara. A gente tem sim que respeitar e amar as leis de Deus. Sim, obedecer às leis de Deus. Mas a gente não pode colocar, não pode obedecer essas leis se a gente não as coloca verdadeiramente em nosso coração. Porque os mandamentos são de Deus, então precisamos obedecê-los. Não precisamos cumprir obrigações. Isso não nos pertence. Então a gente precisa ser obediente e frutificar, dar frutos. Quando Jesus fala em frutificar, produzirmos através das nossas atitudes, através dos nossos atos, através do nosso falar, exemplo para outro irmão, exemplo para outras pessoas. Nos tornarmos, porque essa é a nossa intenção, cada dia mais nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. E quando a gente conhece esse amor do Senhor por nós, essa água viva que Ele jorra dentro da gente, a gente quer transbordar para o nosso irmão. Amém? Então é isso, gente. Hoje nós lemos o capítulo 7 e amanhã nós vamos continuar o livro de Romanos no capítulo 8. A carta de Paulo a Romanos, ela só tem 16 capítulos. Nós estamos no meio do caminho. Muita coisa para a gente aprender, né? Amém. É isso, gente. Eu espero que vocês estejam sendo abençoados com essa palavra, com a leitura. Leiam aí de novo o capítulo. Se vocês não estão acompanhando, comecem a ler essa carta desde o capítulo 1, porque a carta, ela é uma carta. Ela não é dividida. Aqui nós temos capítulos, versículos para nos ajudar na leitura, mas uma carta, ela não é dividida. Então, para você entender o capítulo 7, você tem que ler os capítulos anteriores. Então, eu aconselho que vocês leiam lá, comecem o capítulo 1, são capítulos pequenos, que você lendo, você vai ter mais sabedoria e entender os próximos capítulos, tá bom? E deixem lá no canal do YouTube, curtam, comentem, compartilhem, caso não sejam inscritos, se inscrevam no canal, para que o conteúdo seja relevante para o YouTube e que o canal permaneça no ar, tá bom? Vamos glorificar o Senhor levando a palavra, gente. Deus nos ordenou, né? Que fizéssemos que a grande comissão, que levássemos a palavra a todo mundo, aos confins da terra. Então vamos levar a palavra às pessoas, né?
que estão em lugares que a gente não vê, que a gente não conhece. Glória a Deus por termos hoje a internet, um meio que, se soubermos usar com inteligência, a gente consegue muita coisa, muitos benefícios. Então, deem lá a sua curtida, se inscrevam lá no meu canal, para que o YouTube passe esse conteúdo à frente e que outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir a mensagem, tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui e vamos orar para terminar a live. Pai querido, Pai amado, gratidão por mais um estudo, gratidão, Senhor, gratidão porque é tão bom conhecer mais de Ti, é só através da Tua palavra, é só lendo cada capítulo, cada versículo que Te conhecemos mais. Como tem edificado a minha vida, como tem sido maravilhoso esse contato, essa intimidade, porque a gente só tem intimidade com alguém se a gente o conhece, se a gente conhece os seus desejos, se a gente conhece as suas intenções. Como tem sido edificante, Pai, como tem sido maravilhoso tudo que tenho aprendido aqui. Abençoa os meus irmãos, Senhor, abençoa os meus irmãos, que tudo que foi dito, tudo que foi lido, que eles guardem em seus corações, que fique guardado e que eles coloquem em prática. Deus, abençoa as nossas vidas. Deus, eu te amo. Deus, nós sabemos que um dia, em breve, estaremos perto de Ti. Cuida de nós, nos cerca com os Teus anjos. Usa o Teu Santo Espírito para nos orientar, nos dar sabedoria em decisões, em comportamentos. Pai, nos ajude, porque sem a Tua ajuda fica impossível caminharmos. Não conseguimos caminhar sozinhos. Obrigada, Deus. Obrigada por ter o privilégio, ter esse presente maravilhoso da salvação, esse presente da vida eterna, Pai. Como é maravilhoso. Eu me alegro, meu coração enche de alegria quando eu penso que um dia a minha morada será contigo, Deus. Será no céu, ao Teu lado, numa cidade maravilhosa, com os meus irmãos, com Jesus. Oh, Senhor, Maranata, Senhor Jesus, Maranata. Pai, agora eu oro também, clamando pelo povo do Sul. Abençoa, Pai, os meus irmãos do Rio Grande do Sul. Continua enviando provisões, continua abençoando com voluntários para que seja refeita toda a estrutura da cidade, Pai. Que os governantes ajam com honestidade, com sabedoria, para levantar esse estado novamente, Pai. Cuida do nosso povo, cuida dos abrigos, colocando os seus anjos, acampa os seus anjos na porta de cada abrigo, vigiando, cuidando, protegendo das mulheres, protegendo as mulheres, os idosos, as nossas crianças, protegendo os animais. Coloca, Senhor, livra-os dos homens maus, livra-os daqueles que se aproveitam da situação catastrófica, porque foi uma coisa horrível que aconteceu naquele estado. E existem ainda pessoas com corações endurecidos e maus, procurando se aproveitar da situação. Mas na sua palavra diz que o Senhor coloca uma coroa de fogo naqueles maus, naqueles homens maus. Então, Pai, usa a sua justiça, usa suas mãos e arranca no meio do nosso povo essas pessoas que só querem se beneficiar através do sofrimento de outras pessoas. É o que eu oro, Senhor.
Peço também por esses irmãos que estão aqui online e aqueles que irão assistir também essa live gravada. Cuida de cada um, de cada irmão, de cada filho teu, Pai querido. Abençoa, abençoa com provisão espiritual, com provisão material, porque o Senhor conhece o coração e a necessidade de cada um. Abençoa, Pai amado, com saúde. Derrama sobre mim, sobre eles, a unção de cura. Que cure o nosso corpo. O Senhor conhece cada célula. O Senhor conhece cada veia. O Senhor conhece cada artéria, cada músculo, cada osso, cada parte do nosso corpo. O Senhor conhece e o Senhor tem poder para curar. E eu declaro, Senhor, em minha vida e na vida dos meus irmãos, a cura, a unção de cura, através de um médico, que seja a tua mão impondo sobre nós, através de um fisioterapeuta, que seja a tua mão impondo sobre nós. Cura-nos, Senhor, cura-nos fisicamente de qualquer mal, de qualquer doença, para que possamos estar fortes, estarmos vigorosos para levar a tua palavra, para falar do teu amor, do teu evangelho com ousadia. Nos dê sabedoria, Pai. Derrama a unção de cura sobre todos nós. E abençoa, Senhor, o nosso restante de dia. Sê conosco, Pai. Sê conosco esse dia, nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de qualquer mal, de qualquer coisa que venha a nos afetar. Principalmente, Pai, não permita que as nossas distrações nos tire o foco, que é o Senhor. Que ao nos distrairmos de imediato, lembremos do céu, lembremos da cruz, lembremos das suas promessas e que nada seja mais importante para nós do que continuar permanecendo na sua presença em obediência e em santidade. É o que eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Tenham um dia abençoado, que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até amanhã.